Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando hoje no capítulo de número 6 do livro de Romanos. E o título da mensagem é: A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diz o seguinte, Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E esta mensagem, irmãos, só lembrando que ela é a sequência, né? Ela está no contexto da mensagem anterior, né? Por isso eu vou voltar e ler os dois versículos do capítulo 5, né? Para que os irmãos possam, como dizia meu pai, pegar o fio da meada, né? Que diz o seguinte: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto será justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Se já morremos com Cristo, cremos também com Ele, viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, para apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes
por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte? Ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. E libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, pela lei, veio o pecado ao homem, mas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio o perdão, a fé, a justiça e a graça pelo perdão do Senhor, Então, muito mais abundante e transbordante, é o perdão do Senhor pela fé, graça e justiça de Deus. Que venha cada um de nós por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Exatamente porque a graça de Deus nos sobrevém, através do seu divino Espírito Santo que habita em nós, e ele nos avisa, assim como um sensor, avisa quando há um perigo qualquer, em uma programação, assim também o Senhor, como a bússola, a bússola dos navegantes, também dos aviões, de um modo geral, também a graça de Deus, ela é a bússola do cristão, A graça de Deus que o Senhor nos é dada, através da santa palavra de Deus, pela nossa obediência, que é a Bíblia Sagrada, ela é a bússola do cristão. Sempre que estivermos perto de uma zona de perigo, essa bússola funciona através da graça que nos é dada por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, através do seu Divino Espírito Santo, que nos alerta, nos adverte, nos mostra, e nós sentimos e percebemos e entendemos que não devemos praticar nenhum tipo de pecado, ou aquele pecado que nós estaríamos à beira de cometermos. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. E assim nós continuamos permanecendo firme, pela fé que nos foi dada,
pela graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Praticando a justiça, o amor e as boas obras, né? Com isto, nós sejamos sempre livres do poder do pecado. E é marchando em fé, irmãos. É um dia por vez. Como diz o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, basta o seu mal a cada dia. Você não tem que ter a preocupação de que você, nossa, mas vou ficar o tempo todo esperando, eu sou tão jovem. Sim, você vai ficar assim. Só que vai ser a cada dia. É um dia por vez que você tem que se preocupar. Se preocupa com o dia de hoje, para permanecer firme na presença do Senhor, né? Buscando cada vez mais e mais a sua santificação, de corpo, alma e espírito, né? Através da fé, o Senhor vai te dando graça, vai te dando força, né? Vai te dando coragem, né? Saúde de corpo, alma e espírito para livrar do mundo e do pecado, de todo o poder das trevas, né? Com isso você vai rompendo em fé, um dia por vez. Não se preocupe, irmãos. Cada dia você, ao iniciar o dia, você pede a Deus, né? Pede ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo que te cubra com teu sangue poderoso, né? O sangue que nos livra do poder das trevas, né? Poder do pecado, né? Que joga por terra toda a caça de demônios, todo o laço do diabo, toda a fúria do inimigo, toda a inveja, todo o ódio, todo o mal, né? E no final do dia você agradece a Deus, né? Por ter tido mais um dia de vida, né? De luta, de trabalho, de realizações, né? Você venceu por mais um dia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? Então, de maneira nenhuma, né? Louvado seja Deus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? A Bíblia está falando aqui do batismo das águas, irmãos. Uma vez você entrou porta dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja de crente, aceitou Jesus e ali permaneceu, né? Após um período ali determinado pelo pastor, né? De acordo com a consciência dele, com a sua libertação, né? Você desce as águas batismais, né? Aceitando a Jesus de todo o seu coração, de corpo, alma e espírito, você começa a viver a partir daquele dia em novidade de vida, sendo nova criatura. O Senhor vai te dando força, vai te dando graça, vai cada dia que passa você vai tendo força para se livrar de tudo aquilo que te prendia no mundo, né? Todo tipo de vaidades, todo tipo de pecados, né? O Senhor vai te dando força e graça, conhecimento, sabedoria e entendimento, e você vai se libertando. Você padecer as águas batismais após ter aceitado Jesus numa igreja, e está permanecendo na sua igreja firme ali juntamente com os irmãos, né? Permanecendo ali, cultuando a Deus diariamente, de acordo com as suas possibilidades, né? Eu diria que pelo menos 3, 4 vezes por semana, irmãos. 3, 4 vezes por semana. Se você puder mais, melhor ainda, né? Eu diria que um dia só por semana é muito pouco, né? Tem que ser pelo menos 3 dias por semana. Se der para 4, melhor ainda, né? Você ali congregando junto com os irmãos na sua igreja onde você aceitou Jesus, ouvindo e se alimentando cada dia da santa palavra de Deus, né? E você, após aceitar Jesus, eu falo, são 4 condições para que você possa descer as águas batismais, né? Você tem que estar convertido, que foi a sua primeira atitude. Transformado, regenerado e liberto. É a última condição para você descer as águas batismais e entrar em comunhão, né? Então, a partir daí, você desceu as águas, você recebe reforço, né? O Senhor te dá o Espírito Santo para cuidar de você a partir daquele momento, né? E você então fica fortalecido ainda mais, né? Porque o Senhor te dá o Espírito Santo do Senhor para você ficar mais fortalecido e permanecer firme e forte vivendo em novidade de vida, dando frutos de arrependimento para o Senhor, né?
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Assim como Jesus foi morto na cruz do Calvário, né? Ele foi morto crucificado e foi sepultado. Naquele momento que nós descemos as águas batismais, no simbolismo, nós fomos sepultados com Jesus na sua morte. E ao sermos tirados para fora d'água, após ser emergido, né? Ser emergido ali pelo pastor, pelo diácono, pelo presbítero, né? Nós, ao sermos emergidos e saídos para fora, naquele momento representa a ressurreição de Cristo após o terceiro dia. Assim como Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia, nós também morremos com Cristo na sua morte e ressuscitamos com Cristo na sua ressurreição, né? E assim nós seguimos jubilosos, exatamente como foi o eunuco ali batizado por Filipe, né? O eunuco da rainha de Cadar, né? de Cadance, né? O eunuco da rainha de Cadance, né? Assim como Filipe o batizou e ele saiu das águas jubiloso e seguiu o seu caminho, nós também seguiremos jubiloso ou jubilosos o nosso caminho, né? Marchando em fé rumo ao alvo que é Jesus Cristo no dia da sua vinda gloriosa. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Também isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, se já morremos com Cristo, aleluia, Pai, louvado seja Deus, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Aleluia, Pai, e nem sobre cada um de nós, irmãos. Uma vez aceitando a Jesus, descendo as águas batismais, sendo batizado, o batismo nas águas correntes, junto com todas as testemunhas ali com o pastor, né? Você, a partir desse momento, você não tem mais, a morte não tem mais poder sobre a sua vida, né? Sim, a morte do nosso corpo, do corpo material, ela ocorrerá, mas o espírito volta para Deus e a alma viverá com Deus também da mesma forma, da mesma sorte, né? Porque o homem é feito de corpo, alma e espírito, né? O corpo nos foi dado, veio da terra, veio do pó, para o pó voltará. O espírito é de Deus, né? Ele nos concede o espírito de vida a partir do momento da nossa concepção, né? E a nossa alma, ela vive em nós, né? Em nosso sangue, né? Então, de modo que a partir do momento que o Senhor nos recolher, né? O espírito volta para, o corpo vai para o pó, vai para a terra, o espírito volta para Deus e a alma vai dormir ali aguardando o dia da vinda gloriosa do Senhor Jesus, né? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Aleluia, Pai. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
Aleluia, Pai. E através do batismo em Cristo Jesus, o batismo em águas correntes, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo, né, nós passamos a viver em novidade de vida, passamos a viver com Cristo e para Cristo, com Ele, para Ele e por Ele. Né? Então a morte não mais terá domínio nem poder sobre nós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento. Ou seja, o velho homem e a velha mulher morreu com Cristo ali no batismo, nas águas batismais. Você, após sair das águas batismais, sendo batizado, você vai ver em novidade de vida. Todas as suas práticas pecaminosas que você praticou antes de ser batizado, não pratique mais. A partir do seu batismo nas águas daquele dia, se fumava, pare de fumar. Pare imediatamente. Não vá tentando aos pouquinhos, não. Você foi batizado, você tem que estar liberto. O seu pastor se batizou você fumando, ele cometeu um erro gravíssimo. Porque a ser batizado tendo vício ainda, a libertação torna muito mais difícil. Aquele que fuma, para largar fica mais difícil. Aquele que bebe, para largar fica mais difícil. Aquele que prostitui, para largar fica mais difícil. Aquele que adultera, para largar fica mais difícil. Por isto, é a última e quarta condição do cristão para ser batizado, do crente. Para ser batizado, chama-se a libertação. Você precisa estar convertido, transformado, regenerado e liberto. Aí você vai viver em novidade de vida. Aí o Espírito Santo do Senhor, que te é dado por você ser batizado, cumprindo as quatro condições, você então terá força, uma força extra que você não imaginava que teria. Você recebe. Até porque, além do mais, se você for batizado, não tendo cumprido as quatro condições, você foi batizado. O pastor te batizou, mediante aquelas testemunhas todas, mas você não recebe este reforço chamado Espírito Santo do Senhor. Eu digo reforço porque você passou a receber a partir daquele momento que você saiu das águas batismais. Mas não é o reforço, ele é tudo em todos. O Espírito Santo do Senhor, ele é tudo em todos nós. O próprio Senhor Jesus fez essa afirmação dizendo, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. O Senhor não disse que o Espírito Santo nos ensinaria algumas coisas, ou aquilo que pedíssemos apenas, ou poucas coisas. Ele disse, e está escrito, ele vos ensinará, São João 14, 15, ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, tudo tanto quanto o homem faz, o servo de Deus, a serva de Deus, nós somos guiados, dirigidos e conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, o Paráclito Divino, o nosso Consolador. Aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho falado. Não é só nos ensinando, mas aquilo que o Senhor falou, que nós um dia lemos, um dia ouvimos e esquecemos, de repente
dá uma luz na nossa memória, né? E nós lembramos daquilo que o Senhor falou, porque o que está escrito foi o Senhor quem falou, né? Usando o homem verdadeiramente para escrever, né? Mas foi ele quem falou. E ele nos fará lembrar de tudo essas coisas todas, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, né? A palavra afirma em outra mensagem: aquele que é santo se santifique mais ainda. E aquele que peca, que é pecador, que peque mais ainda. Exatamente porque aquele pecador contumaz, né, ele não terá salvação se ele não se arrepender dos seus pecados e cumprir todos esses passos da salvação, né? A porta da graça está aberta, irmãos. A porta da graça está aberta, irmãs. Se você vive no mundo lamaçal do pecado, arrepende hoje, que amanhã pode ser tarde demais, né? Arrepende hoje, que amanhã pode ser tarde demais. Muda o curso da sua vida, irmãos. Muda o curso da sua vida, irmãs. Muda, porque amanhã pode ser tarde demais, né? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte? Ou da obediência para a justiça? Né? Essa comparação, o irmão que tiver dificuldade para entender, se compara a um empregado que vai numa empresa, numa firma, de qualquer segmento, né? Seja ela urbana, seja ela do comércio, indústria ou rural, né? Você, a partir do momento que você bate numa porta pedindo emprego e você é admitido naquela empresa, você passa a ser servo do seu patrão. Você está ali para obedecer todas as normas da empresa. As empresas têm regra e você obedece. Porque se você não obedecer, você vai para o olho da rua. Você é despedido. Então, de medo de perder o emprego, você cumpre tudo as normas da empresa. Você tem hora para chegar, você tem hora para o café da manhã, você tem hora para o almoço, tem hora para voltar do almoço, tem hora para o café da tarde, tem hora para voltar para o trabalho, tem hora para encerrar seu expediente à tarde, né? E se a empresa precisar de você, né, para fazer hora extra, você é obrigado a fazer. E você obedece, porque você conhece e sabe, se você não obedecer, você vai perder seu emprego, né? E com Deus é da mesma forma, só que você tem livre-arbítrio. Você obedece às leis, os estatutos e os mandamentos pelo seu temor, pelo temor de Deus no seu coração. E a palavra de Deus afirma, né, em Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e bom entendimento tem todos que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Ou seja, através da nossa obediência, andarmos na luz, andarmos nos caminhos do Senhor, andarmos em novidade de vida, obedecendo às leis, os estatutos e os mandamentos livremente, né? A graça do Senhor nos é dada de tal forma que o Senhor faz tudo tanto quanto nós precisamos, e até aquilo que nós não sabemos que precisamos, o Senhor peleja por nós, Ele age por nós, Ele nos concede, né? Pela sua graça que nos é dada, pelo seu imensurável amor, pela nossa obediência, o Senhor nos concede. É o 1 Coríntios 9:2. Aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não escutou e não subiu ao teu coração, é o que o Senhor tem guardado para os que o amam, né? Não é para quem Deus ama, não, irmãos. Não torce a palavra de Deus, não. É para aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Não é da boca para fora,
né? É da boca para dentro, é de coração, né? E como é que você prova que você ama a Deus? Obedecendo, pela sua obediência às leis, aos estatutos e aos mandamentos, não transgredindo nada, nenhum tio, nenhuma vírgula, sem distorcer, né? E aí não tem como, irmãos. Aí Deus faz tudo tanto quanto você precisa, né? Você nem sabe que está precisando de alguma coisa, está oculta ainda no seu corpo físico mortal, uma cura divina, né? Uma solução de um problema financeiro, né? Um livramento, você nem imagina, e o Senhor age por você, Ele peleja por você. Os anjos do Senhor permanecem acampados ao seu redor 24 horas por dia, né? Satanás fica ao derredor, pouco mais longe, tentando fazer você pecar, tentando tirar a sua vida, complicar a sua vida, mas o anjo do Senhor acampa ao seu redor. A palavra de Deus afirma no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então é tudo mesmo, é tudo mesmo. Salmo 34, verso 7, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?